Olá, eu me chamo Luan Dantas, sou acadêmico de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e hoje eu irei conduzir uma discussão inspirada numa publicação de mesmo título chamada O que é, mas também o que não é, a medicina baseada em evidências. Essa publicação foi escrita no início da década de 90 com o propósito de oferecer respostas a críticas que surgiam a esse movimento que ganhava força. As respostas oferecidas por esse autor são excelentes para ilustrar uma introdução à medicina baseada em evidências. A conversa de hoje, portanto, não é necessariamente voltada aos médicos e aos estudantes que já possuem um domínio pleno ou até mesmo um domínio razoável da MBE, e sim com o propósito de apresentar a medicina baseada em evidências, no contexto de seus ditames centrais e do seu surgimento. Devido à amplitude do tema, seria impossível conduzir essa conversa sem a presença de um roteiro, de um guia, de um mapa para nortear a nossa discussão. Assim, após refletir sobre o pensamento que motivou o surgimento da medicina baseada em evidências, vamos apresentar como ela pode ser utilizada, para então entender o que seria a medicina, a filosofia da MBE e o papel das pesquisas clínicas nesse contexto. Ainda, saber quais seriam os pré-requisitos para a utilização da medicina baseada em evidências. Certamente, em algum momento, você já deve ter sido apresentado a definição do que é a medicina baseada em evidências. O autor de maior propriedade é o David Sackett. Segundo ele, a medicina baseada em evidências é o uso consciente, explícito e rico de critérios das melhores evidências científicas disponíveis, junto à tomada de decisões clínicas individualmente para os pacientes. Contudo, é pouco provável que você já tenha sido apresentado a uma discussão sobre o que é, antes de tudo, a própria medicina. Medicina advém da palavra medere, que em latim significa o melhor caminho. Ora, aquilo que é o melhor caminho certamente muda em função do tempo e da geografia. Se pudéssemos ser transportados ao Neolítico, o melhor caminho, na figura do xamã, poderia ser apresentado como sendo aquele que oferecesse a comunhão entre a tribo e as entidades da natureza na religiosidade animista. Os gregos, na figura do Hipócrates, definiriam o melhor caminho como sendo aquele pautado pela razão e que se afastasse do misticismo. Na Idade Média, na figura do físico, o melhor caminho seria aquele que realizasse o matrimônio entre o corpo e o espírito. Na atualidade, inspirada pela epidemiologia clínica, pela metodologia científica e pela bioestatística, o melhor caminho parece ser aquele em que as leis da causalidade definidas pelos gregos cedem espaço, se tornam menos poderosas do que as leis de causalidade, as leis de probabilidade estudadas por essas ciências. Essas ciências fermentaram o nascimento, o surgimento do que hoje nós conhecemos como a medicina baseada em evidências. É muito possível que você já tenha conseguido capturar a fragilidade desse conceito, pois estas ciências ofereceram ferramentas apenas aos médicos? Certamente não. Todos os profissionais de saúde foram contemplados, foram incluídos nesse paradigma. É por esse motivo que em situações de discussão multidisciplinar, o termo mais apropriado poderia ser saúde baseada em evidências, prática baseada em evidências, raciocínio baseado em evidências. Porém, devido ao fato de estarmos entre estudantes de medicina e médicos, o termo MBE é suficiente. À luz dessa discussão, já podemos entender a primeira negativa da conversa de hoje. Medicina baseada em evidências não é apenas uma disciplina. Muito mais do que isso, ela é um método de fazer a medicina, uma forma de pensar, uma atitude crítica quanto ao mundo. A utilização de ferramentas oferecidas por essas ciências
segundo a qual o melhor caminho é aquele que, baseando-se nas leis da probabilidade, pode-se interpretar e individualizar as evidências científicas disponíveis na tomada de decisões clínicas para os nossos pacientes. Colegas costumam criticar de uma maneira muito sensata, de uma maneira muito inteligente, o termo medicina baseada em evidências. Eles sugerem que a existência do termo dá a entender que existem duas medicinas. Existe uma medicina praticada na UBS, no contexto de atenção primária, e deveria existir uma medicina que é aquela praticada nos centros universitários. Isso não é verdade. Como você pôde perceber, através da descrição do surgimento desse movimento, medicina baseada em evidências nada mais é do que a medicina contemporânea. Portanto, são termos sinônimos, iguais, de mesmo valor. Essa discussão ela é fundamental para manejar os colegas que costumam dizer eu não gosto de medicina baseada em evidências ou eu não entendo medicina baseada em evidências. A medicina baseada em evidências é aquilo que há. É aquilo que temos diante de nós. É o que foi mostrado como sendo o melhor caminho para os nossos pacientes. Ela nada mais é do que a própria medicina contemporânea. Como se utiliza a medicina baseada em evidências? A medicina baseada em evidências pressupõe a existência de um dilema. Este dilema pode ser sobre diagnóstico, tratamento, prognóstico ou ainda sobre dano. Esse dilema motiva a formulação de uma pergunta clínica, uma clinical question, que será o motor de uma busca na literatura científica. Essa busca oferecerá uma evidência que deve ser analisada frente à realidade do paciente em questão. Perceba que o dilema que motivou a formulação de uma questão clínica, que foi o motor para uma busca da melhor evidência na literatura científica, no fim da cadeia, nada mais é do que um esforço em prol do paciente. Uma vez que as evidências obtidas ao fim desse processo devem ser avaliadas junto à reflexão sobre a validade da evidência disponível para o paciente em questão. É por esse motivo que já conseguimos entender a segunda negativa do que não é a medicina baseada em evidências. Ela não é voltada para pesquisadores, ela é voltada para o paciente. E ela é voltada para o paciente na atenção primária, ela é voltada para o paciente na atenção secundária, na atenção terciária, enfim, ela é voltada para todos os pacientes. E pode e deve ser praticada em todos os contextos possíveis. A filosofia por trás da medicina baseada em evidências, segundo o JAMA, nada mais é do que a descrição de dois princípios que nasceram junto com a MBE. A MBE nasceu com o entendimento de que, primeiramente, as evidências não são todas iguais. Umas são melhores do que outras. Existem umas evidências que são boas e outras que são ruins. É por esse motivo que elas merecem ser organizadas no interior de uma hierarquia. O segundo princípio, que rege a filosofia por trás da medicina baseada em evidências, diz que as evidências sozinhas, as evidências por si só, não são suficientes para a tomada de uma decisão clínica. Elas devem ser analisadas junto à constelação de fatores que estão influenciando a obtenção daquela evidência, o que pode incluir até mesmo questões geopolíticas, questões de conflitos de interesse, reflexões sobre risco de viés, reflexões sobre acaso, assim como também o entendimento da gestão hospitalar, questões financeiras e, sobretudo, preferências do paciente. Com isso, conseguimos entender a terceira negativa do que não é a medicina baseada em evidências. Ela não é um livro de receitas. Ela é uma reflexão multifatorial que envolve todo o conjunto de situações que estão circunvalando a evidência científica ali contida na pesquisa clínica. O primeiro princípio
o princípio da hierarquia da medicina baseada em evidências, desenha os estudos in vitro e as pesquisas com animais como sendo os que ocupam a situação de menor nível de evidência. Elas ocupam a posição mais inferior da nossa pirâmide. Isto porque os resultados e conclusões obtidos por esse modelo não necessariamente irão se reproduzir em humanos. Acima desses estudos estão as opiniões de especialistas, editoriais, os relatos de caso, que ocupam a situação inferior também porque o número de pacientes estudados nesses modelos, nessas situações, é muito pequeno. Então, não há garantia de que os resultados obtidos por esse modelo de pensar irão se reproduzir em populações maiores. Acima deles, as séries de casos, os casos controles e os coortes são estudos populacionais, envolverão um N muito maior. Contudo, eles ocupam uma situação de inferioridade a outros modelos porque eles possuem um poder muito limitado de eliminar vieses. Esses vieses são melhor manejados, são melhor eliminados pelos modelos de ensaio clínico randomizado e pelas revisões sistemáticas e meta-análises. São as melhores metodologias para eliminar vieses. É por esse motivo que elas ocupam a posição mais superior do nível de evidência. Existe ainda uma discussão sobre introduzir um modelo de estudo conhecido como N-1 trial. Estes parecem possuir um nível de evidência superior até mesmo aos ensaios clínicos randomizados, uma vez que conseguem produzir uma melhor individualização da evidência ali contida. O segundo princípio da medicina baseada em evidência pode ser representado segundo esse diagrama, em que a MBE seria a união de três conjuntos. A reflexão sobre os benefícios e riscos da evidência disponível, assim como também o julgamento clínico do risco pessoal do paciente em seu prognóstico e seu contexto sociopessoal. E, sobretudo, os valores do paciente que irão permitir a tomada de uma decisão compartilhada. A negativa que pode ser apresentada em torno dessa discussão é de que a medicina baseada em evidências não irá se resumir, não se restringe a ensaio clínico randomizado. Ela envolve uma constelação muito maior de situações que devem estar contidas na equação do raciocínio clínico. Vale ainda comentar que cada modelo de estudo possui ainda o seu valor. Se eu desejo responder a uma questão clínica que envolva prognóstico, estudos observacionais são o melhor modelo para avaliar uma questão desse tipo, e não ensaios clínicos randomizados. Se eu desejo solucionar uma questão clínica sobre diagnóstico, os estudos transversais seriam os melhores modelos. Perceba ainda que a medicina baseada em evidências surgiu no início da década de 90. Portanto, ela está em constante transformação. Sendo assim, a negativa que podemos trazer é de que ela não é uma forma estática de pensar, ela está em constante evolução. Estes autores, em 2016, propuseram na publicação intitulada New Evidence Pyramid que a hierarquia classicamente descrita, aquela que foi descrita agora há pouco, possui certas limitações. Segundo esses autores, faria mais sentido destacar as revisões sistemáticas e meta-análises da pirâmide e entendê-las como uma ferramenta que analisa todos os outros estudos contidos ali naquela pirâmide. Esses autores defendem ainda que é mais fidedigno representar os limites entre os modelos de estudo como linhas sinuosas, como ondas, e não como linhas retas. Isso porque é sabido que um coorte muito bem feito, por exemplo, é capaz de oferecer um nível de evidência superior a um ensaio clínico randomizado mal feito.
O papel das pesquisas clínicas, no contexto da medicina baseada em evidência, passa pela reflexão de que estudos em anatomia, em fisiologia, genética, são fundamentais para a formação do médico, sem dúvida, porque elas permitem a compreensão da patogenia, da fisiopatologia, das manifestações clínicas, assim como da farmacologia das entidades estudadas em medicina. Contudo, elas não são o melhor norte para a tomada de uma decisão clínica. Para a tomada de uma decisão clínica, o melhor caminho é utilizar pesquisas clínicas. São elas que conseguirão responder a perguntas clínicas e, portanto, são elas a melhor forma, a melhor ferramenta de se ajudar na tomada de uma decisão clínica. Perceba ainda que nós estamos estudando medicina baseada em evidências e não medicina baseada em artigo. Isso é importante porque as pesquisas clínicas, antes de tudo, servem para auxiliar, servem para ajudar, servem para assessorar uma decisão clínica. Elas não são suficientes para a tomada da decisão. Elas serão um componente da equação presente no raciocínio clínico. As pesquisas clínicas nada mais são do que mecanismos que buscam demonstrar a relação entre um fator e um desfecho. Por exemplo, exercício físico e obesidade. As pessoas que realizam mais exercício físico possuem menos ou mais obesidade. Um exemplo. As pesquisas clínicas, uma vez que demonstram a relação entre um fator e um desfecho, buscam responder a uma questão clínica. E elas serão classificadas segundo a sua metodologia. E é essa metodologia que será responsável por distribuir as pesquisas clínicas no arranjo hierárquico que acabamos de estudar, concedendo a ela um nível de evidência. Na demonstração da relação entre um fator e um desfecho, especialmente utilizando ferramentas da epidemiologia clínica surgidas nas décadas de 80 e 90, haverá o auxílio da solução de uma questão clínica e, por fim, a tomada de uma decisão clínica. Analise a seguinte situação. Um estudante e o seu preceptor conversam. O estudante diz: vi o exame de imagem e sumarizei os tratamentos possíveis que mais beneficiariam o nosso paciente no tratamento de sua pneumonia. O seu preceptor responde: mas, meu caro, nosso paciente possui tuberculose. Essa situação é excelente para trazer à tona a necessidade de pré-requisitos para o uso da medicina baseada em evidências. Não basta conhecer os recursos oferecidos por essa forma de pensar. Deve haver também experiência em diagnóstico. Habilidades de busca também são muito importantes, assim como a capacidade de ter criticismo nas evidências ali disponíveis. A habilidade de refletir sobre benefícios e riscos, compreensão de fisiologia a fim de permitir individualização da evidência ali contida. Competências de sensibilidade e comunicação também são essenciais para entender o contexto do paciente. Assim como a capacidade de obter e entender os valores e as preferências do paciente. E aplicar esses valores e preferências às decisões da gestão hospitalar. Somente assim será possível a tomada de uma decisão compartilhada. Com isso, a última negativa da conversa de hoje, a medicina baseada em evidências não busca cercear, diminuir, podar, cortar, reduzir a experiência clínica do médico. A medicina baseada em evidências, acima de tudo, preconiza o oferecimento de ferramentas, habilidades, competências que vão ajudar o médico na tomada da melhor decisão clínica, da decisão clínica pautada nas melhores evidências disponíveis. Termino apresentando Gordon Goyat e David Sackett. Gordon Goyat foi o criador do termo medicina baseada em evidências. Essa palavra apareceu pela primeira vez em 1991.
Ele foi aluno de David Sackett, conhecido como o pai da medicina baseada em evidências, responsável por popularizar os princípios de epidemiologia e aplicá-los na prática clínica. Aqui vocês podem conferir as referências utilizadas para essa discussão, assim como o estudo que inspirou o título da aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.